Olá, amigos. Nós vivemos a era da mediunidade, a era dos espíritos, a era da comunicação, a era do intercâmbio, uma era abençoada. Mas com isso, suas dificuldades, seus escolhos, como Allan Kardec nos apresenta no Livro dos Médiuns, com muita seriedade, muita propriedade e muita profundidade. Então, quando hoje a gente recebe uma mensagem, por exemplo, através de um médium que chega e recebe uma mensagem dizendo que é de um parente seu, você tem condições de saber se é ou se não é por vários fatos que vão estar naquela mensagem, dados, informações, o jeito, né, como diz Allan Kardec, a linguagem de quem escreve tem que ser de quem viveu junto conosco, nós conhecemos, pois vivemos. Tomar cuidado com as pessoas que se passam por outras. Então tem espíritos, é interessante que Allan Kardec fala até na questão da grafoscopia, da grafologia, quando ele diz que tem espíritos falsários, também no mundo espiritual, que são capazes de imitar a letra de pessoas que estiveram vivas na Terra até para enganar. Então que não será a letra um fator preponderante para a gente dizer é a mensagem dele, a letra é igualzinha. Porque o que não falta no mundo espiritual é espírito também para enganar. Então como que nós vamos saber se a mensagem é realmente daquele ente querido, daquela pessoa? E Chico foi o grande instrumento da espiritualidade, trazendo tantas cartas confortadoras para as mães, para os filhos, para os maridos, para as esposas, com dados que comprovam que eram realmente aquelas pessoas, dados que às vezes as próprias pessoas não conheciam, tiveram que sair pesquisar e descobrir que era uma informação verídica. Nós vivemos um caso aqui na nossa região, mais de 2 décadas atrás, muito interessante. Quando nós iniciamos o programa de rádio a pedido do nosso senhor Hugo Paizinho, A Lei da Vida, que já está completando 30 anos, se já não completou, no ar, na Rádio Londrina, todos os domingos, das 8h30 às 9h30, ao vivo. Sempre alguém lá falando, interagindo, inclusive podem telefonar, podem fazer perguntas, eles não vão responder na hora, eles vão lá, pegam a pergunta e trazem ali, depois de trazem na programação ainda respondem, mas é um programa maravilhoso, Além da Vida. Na Rádio Londrina, 560 por enquanto, que é a AM, né, vai se transformar, logo agora por lei vai se transformar tudo em FM. E naquela época nós dividimos o programa em 3 partes, e a última eram ler mensagens, mensagens que Chico recebia. E um vizinho nosso, no condomínio de prédios que a gente morava, um senhor já de quase 80 anos, ele escutava e gostava muito, e um dia ele apareceu no nosso apartamento pedindo para falar comigo e com umas folhas na mão, dizendo assim: eu preciso te mostrar uma mensagem que eu recebi. Eu quero que você veja como ela é autêntica, porque eu sou difícil de ser convencido, e eu me convenci pela forma como ocorreu. Então veja bem, perdi meu filho, dentista, com quase 50, 48 anos de idade, por aí o filho desencarnou, e ele entrou num sofrimento e numa depressão profunda, e começou essa busca de querer notícias do filho, saber onde que ele estaria. Depois de meses, muitos meses, se não anos, ele descobriu um trabalho que tinha em Londrina de cura, tem nada a ver com trabalho de mensagem. Um médium que vinha de uma cidade do interior do Paraná, para Londrina, chegava aqui todo mês, fazia um trabalho incorporado por um médico, o espírito de um médico, Dr. Hugo. Não me lembro o nome, sobrenome francês, se eu não me engano. E ele, esse Dr. Hugo, que até hoje atende em Londrina todo mês, ele atendia as pessoas em tratamento espiritual. E ele foi lá em busca de notícia do filho, não tinha nada a ver com o trabalho do médico, mas ele estava me contando. E quando chegou a vez dele de ser atendido, o médico, o espírito incorporado no médium, olhou para ele e perguntou: o que o senhor precisa? Porque ele sabia que não veio atrás de diante. E ele contou: perdi meu filho, dentista, eu tenho muita saudade, eu quero notícia. Sabe o que o espírito respondeu? Eu não conheço o seu filho, mas eu prometo a você, volte o mês que vem, eu vou procurá-lo. Vou pedir aos nossos amigos que o encontrem na espiritualidade para eu te trazer notícias. Veja que a gentileza
dessa entidade, desse espírito de um médico que estava ali numa outra tarefa e não se importou de fazer a caridade de socorrer aquele senhor angustiado. E ele contando emocionado para mim, com aquelas folhas na mão. Um mês depois ele voltou para o trabalho de atendimento desse médico, do médium no centro Allan Kardec de Cambé, o Dr. Hugo fazendo o trabalho de cura. Quando ele se aproxima, o espírito sorri para ele, incorporado. Conheci seu filho, um jovem muito simpático. Ele estava acompanhado da sua vozinha, Dona Bárbara. Fizemos uma grande amizade. Tenho estado algumas vezes com ele, uma pessoa muito querida. Olha, ele pediu para te avisar que em breve você vai ter uma mensagem dele, mas não vai ser por mim, porque não é esse o meu trabalho. E ele saiu de lá confortado, com uma certa esperança, mas sem saber onde que ele iria receber essa mensagem. Londrina tem aquela caravana que vai para Uberaba, que vai para Araxá, Sacramento, todo ano. Vai nos grandes feriados, 2, 3 vezes por ano. Caravanas que já renderam muitos frutos, muita luz, inclusive a criação da nossa Casinha do Pão, nosso centro espírita na periferia de Londrina, que foi através de uma dessas caravanas que nós conhecemos o trabalho lá em Sacramento e trouxemos para cá. Ele foi nessa caravana, e essa caravana tinha o hábito de 6 horas da manhã parar no lar Pedro e Paulo, lá em Uberaba, onde o médium Carlos Bacelli recebe, acho que até hoje, mensagens psicografadas dos parentes das pessoas. Ele vai 5 da manhã, forma aquela fila de 400 pessoas, essas pessoas dando o nome e a data da desencarnação. Só isso, entre o nome e a data da desencarnação da pessoa por quem ela está pedindo. E meia dúzia de pessoas vão receber um recado do mundo espiritual. E aquele senhor voltou da caravana, tão emocionado com aquelas folhas, com aquela mensagem, e ele chegou para mim no meu apartamento, pôs diante de mim na mesa e disse assim: Zé Antônio, eu sou duro de acreditar, mas veja como que começa essa mensagem. Diga se não é a continuidade do meu encontro com o Dr. Hugo aqui de Londrina. Preste atenção. E ele pôs a mensagem e falou assim: você quer que leia? Eu falei: leia para mim, porque você decorou provavelmente a carta, e eu quero ouvir o que você vai ler. Daí ele falou assim, começa a mensagem dizendo assim: quem assina? O filho dele, que disse que iria dar notícias em breve. E diz assim: querido papai, estou aqui na companhia. Isso através de um médium de Uberaba, gente. Não é através de quem tinha dito para ele, através de outro médium aqui perto de Campo Mourão, de outra região. É um médium de Uberaba. Estou aqui na companhia de vovó Bárbara e do Dr. Hugo para lhe trazer o meu abraço e as minhas notícias do lado de cá. E escreve a carta toda. Então, observe que essa abertura da carta é o que dá, o que nós chamamos de fidedignidade a uma informação. Como que nós vamos saber que aquela informação é digna de crédito? Esse é o significado da palavra fidedignidade, é fidelidade, dignidade, quer dizer, uma informação digna de crédito. Ali estava o que tinha acontecido meses antes. Conheci seu filho. Quem disse isso? O espírito do Dr. Hugo, através de um médium da região do Paraná. Estava acompanhado da avózinha, Dona Bárbara. E você vai lá num outro médico que não sabe nada disso. Diz ele que não contou absolutamente nada disso. E o médium diz para ele, incorporar, o espírito do filho se comunica dizendo: estou aqui na companhia de vovó Bárbara e do Dr. Hugo. Ele dá a fidedignidade àquela mensagem. Aí tudo o que ele escreve, você sabe provavelmente que seja o espírito do seu filho. Então ele me transmitiu aquela mensagem, pediu, daí leu inteiro e falou que se eu quisesse ler no final do programa da rádio, que ele ficaria muito feliz. E nós fizemos isso. No outro domingo, nós estávamos lá com a carta do filho dele, datilografada já, para a gente poder entender a letra. Chegamos lá, na terceira parte nós estávamos lendo a carta do filho dele.
Então, gente, é muito importante nós termos esse cuidado. Não é porque um médium diz assim, o espírito está dizendo isso, que quer dizer que seja o espírito que tem, nós temos que tomar muito cuidado. Agora, veja quanta lição nesse encontro desse senhor, desse pai aflito, angustiado. Primeiro, ele vai conversar com o médium incorporado e o espírito não foi leviano. Ele disse, eu não conheço o seu filho, em primeiro lugar. Veja a sinceridade. Segundo, ele diz, mas vou procurar conhecê-lo para trazer notícias. A caridade. Olha, gente, quantas coisas importantes. Sinceridade, honestidade, caridade. São as virtudes que exornam o caráter de uma alma boa, que nos leva à condição de credibilidade. E depois ele está junto, lá em Uberaba, quer dizer, ele deixa as tarefas a que ele está acostumado, ou o espírito do Dr. Lugo, deixa as tarefas a que está acostumado, com as quais está imbuído, tem de se, é a sua obrigação para ir acompanhar, porque fez amizade com o filho daquele senhor. Amizade, honestidade, sinceridade, tudo isso para nutrir um encontro com a mais sã fidelidade possível. O resto não tem. O resto é luz, é a mensagem, é o filho dizendo para o pai que a vida continua e o amor prossegue. Um grande abraço.